A formadora chegou à terceira série para dar continuidade à sequência didática de divisão. Na sala da terceira série, eu propus um novo problema de divisão que estava apoiado em algumas estratégias utilizadas pelas próprias crianças para resolver o problema da aula passada. Então, numa primeira aula, eles resolveram um problema de divisão. Numa segunda aula, a gente discutiu quais estratégias eram válidas para resolver aquele problema. Contextualizar o problema. No problema daquela aula, a gente tinha 180 tortas. Como que eram os jeitos que vocês utilizaram? Quem lembra? O ideal seria que a professora do grupo tivesse trabalhado anteriormente na socialização das estratégias usadas para resolver esse problema. Isso não foi feito, porque houve a troca da professora da classe. Assim, Priscila teve de recuperar a aula anterior nesta segunda aula. Eu desenhei 15 filiais. 1, 2, 3. E aí? Aí eu coloquei 2 para cada. Mas aí você foi colocando uma aqui, não é isso? Foi de 5 em 5. Ele foi fazendo 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele foi dividindo assim, não foi? Aí ficou 12 para cada. Ficou 12 para cada. A gente fez 15 filiais e a gente botou 10 em cada filiais. Vocês não botaram as 10, vocês fizeram, ó. Se tem 15 e colocar 10, vai ficar 150, não era isso? Vocês não fizeram assim que nem a Lidiane e a Vitória que foram colocando. Vocês já sabiam, se era 15 e colocar 10, vocês fizeram 10, 20, 30, contaram no dedo, mas já sabia que era 150. Aí, vocês sabiam que aqui ficava faltando 30. 30 para chegar no 15 é 2. Aí, vocês somaram esses e deu 12. Era isso? Era. Na aula de hoje, eles deveriam usar uma dessas estratégias das mais avançadas do próprio grupo para resolver um problema muito similar ao da aula passada, mas não igual. Lançar o desafio. É um outro problema. Então, eu vou colocar um problema na lousa, ele é um problema curto, e vocês vão resolver usando um desses jeitos. Só não pode usar esse de desenho. Entenderam? Num cinema, 250 poltronas. Se há 10 fileiras, quantas poltronas há por fileira? Então, ó, fica assim. Eu não sei fazer poltrona, mas fica aqui. Umas poltronas, uma do lado da outra. Depois fica outra aqui atrás, não é? A primeira fileira com 10, quanto que dá? 10. E na segunda com mais 10, quanto que dá? 20. Mais 10. 30. Mais 10. 40. Mais 10. 50. Ó, a gente contou 10 em cada fileira e deu quanto? 100 poltronas. Tem mais que 10 em cada fileira ou menos que 10? Mais. Então, vocês vão tentar fazer aí, tá? O problema da aula de hoje é um problema muito similar ao da aula passada, mas o contexto é outro e os números são um pouco diferentes. Continuam sendo números redondos, mas no caso de hoje o número era um redondo mais óbvio, uma divisão mais óbvia. Pode fazer aqui, pode fazer aqui, pode fazer daquele. Ó, desse aqui, ó. Vamos fazer aquele mais fácil. Vou colocar 20 para cada, né? Acompanhar os alunos. Quanto que tem, então, aqui? 100. Então, e se tiver mais 10 em cada? 200. Dá 200. Então, esse aqui você somou com esse aqui? E aí você pôs quanto? Aqui mais 10 em cada? 5. Eu coloquei mais 10. Eu coloquei 5, 10. Você pôs 5, 10, mas não tem 10 fileiras. Aí vai ficar uma fileira com mais poltrona do que outra? Então tem que resolver isso. Porque o que acontece de uma criança que conta de 1 em 1, ou que faz uma distribuição de 1 em 1, como era o caso lá das tortas para as filiais, tem várias crianças que iam de 1 em 1 distribuindo 180 tortas, o professor ensina um algoritmo da divisão. Então, entre esse procedimento de distribuir de 1 em 1 e ensinar o algoritmo da divisão, tem um buraco que as coisas terminam perdendo sentido para as crianças. Como você chegou Nós fez assim, ó. Aí tava assim, ó. Tava aqui. Aí nós contou aqui, deu 200.
Aí foi 205, 210, Mas por que? Mas 215. peraí, antes eu quero saber por que vocês colocaram 5 A e não Lidiane- 2 como da outra vez? É que ele decidiu colocar 5. Por quê? É no chute, a gente encontra. Foi no chute, Lidiane? Foi no chute. É assim, ó, gente. Aí eu já pensei, se 10 mais 10 mais 10 mais 10 dá 100, né? Faz 10. Aí mais 10, aí é melhor colocar 20. Aí a gente colocou 20. Aí deu 200, aí faltava 50. Aí se a gente colocasse 10, ficava só 5. Aí a gente foi e colocou 5, aí deu. Então não foi bem no chute, né? Se ela tem alguns recursos de cálculo, que é de usar os resultados que elas têm de memória, se apoiar nas propriedades do sistema de numeração, o algoritmo da divisão passa a fazer um outro sentido. A proposta é que a professora do grupo faça a socialização das estratégias na próxima aula.